Olá, pessoal! Hoje vamos explorar a incrível história do primeiro console de videogame do mundo. Vamos descobrir como este console revolucionou a forma como as pessoas jogavam em casa. Vamos viajar de volta no tempo e explorar a incrível história do primeiro console de videogame do mundo. Você não vai querer perder, então fique ligado até o final. Mas antes de começarmos, não se esqueçam de se inscrever no canal e ativar o sininho para receberem notificações de novos vídeos. Para entender o Magnavox Odyssey, é importante mergulharmos no contexto dos anos 70. Os fliperamas eram populares, mas jogar em casa era apenas um sonho distante. Foi aí que Ralph H. Baer entrou em cena. Um visionário que viu o potencial dos jogos em casa. O Odyssey foi um pioneiro, mas muito diferente dos consoles de hoje. Ele se conectava à sua TV e usava controles de dial simples. Era uma época em que os jogos tinham que ser jogados na tela da televisão. Vamos conhecer um pouco sobre seu funcionamento. Além de usar controles de dial, o Odyssey também incluía placas transparentes para criar efeitos visuais simples na tela, como um campo de tênis. O Odyssey também vinha com adesivos que os jogadores podiam colar na tela da TV para criar elementos de jogo, como rede de tênis. Isso era uma parte única da experiência de jogar com o Odyssey. Alguns dos jogos notáveis no Odyssey incluíam tênis e hóquei. Imagine jogar esses clássicos com gráficos básicos e sem som. O Odyssey realmente mostrou como os jogos eram diferentes naquela época. Vale a pena mencionar que os jogos do Odyssey eram muito simples, com gráficos rudimentares, já que a tecnologia da época tinha limitações significativas. Uma característica interessante dos jogos do Odyssey é que eles não tinham inteligência artificial para oponentes controlados pelo console. Em vez disso, os jogadores competiam entre si, o que tornava esses jogos muito diferentes dos jogos modernos. Você sabia que o Odyssey usava cartões de jogo para mudar as regras do jogo? E ele não tinha som, o que parece estranho nos dias de hoje. Vamos descobrir essas e outras curiosidades fascinantes sobre este console pioneiro. Uma curiosidade interessante é que o console não tinha um microprocessador interno, o que significa que os próprios cartões de jogo tinham circuitos que definiam as regras e os elementos do jogo. Outra curiosidade é que o Odyssey foi lançado em várias versões diferentes em todo o mundo. Algumas versões incluíam jogos adicionais e ajustes nas regras. O Odyssey, embora modesto em sua época, abriu caminho para os consoles modernos. Marcou o início da indústria de videogames em casa e influenciou o desenvolvimento dos consoles que temos hoje, mudando o mundo dos videogames desde então. No que diz respeito ao legado, é importante mencionar que o Odyssey inspirou uma geração de desenvolvedores e jogadores, abrindo o caminho para a evolução da indústria de videogames e para o sucesso de consoles posteriores, como o Atari 2600. Além de influenciar a indústria de videogames, o Magnavox Odyssey teve um impacto cultural significativo. Ele ajudou a popularizar a ideia de jogar videogames em casa, transformando completamente a maneira como as pessoas se divertiam. O Odyssey marcou o início da competição de videogames em casa e inspirou muitos outros fabricantes a entrar no mercado, moldando a indústria como a conhecemos hoje. Galera, o Magnavox Odyssey pode ter sido modesto, mas foi o ponto de partida para nossa paixão pelos videogames. Esse console desencadeou uma revolução muito significativa que reflete nos dias de hoje. Deixe seus comentários sobre suas experiências com consoles antigos. Não se esqueça de deixar o seu like, inscreva-se no canal e compartilhe este vídeo. Obrigado por se juntar a nós nesta viagem pela história dos videogames. Até a próxima!